Olá, internautas aqui da TV 61. Nós estamos começando mais um programa Forças Desarmadas. O Forças Desarmadas é o programa que dá voz aqui aos membros que compõem a coalizão em defesa do sistema eleitoral brasileiro, ameaçado constantemente pelo presidente fascista, seus generais golpistas e setores fascistas da nossa sociedade. E hoje eu tenho aqui a satisfação de receber o Kleber Caripuna. Ele é do povo Caripuna, lá do Amapá, e ele é membro da ABIP, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Como vai você, Kleber? Tudo bem? Tudo bom, João? Satisfação estar participando aqui desse programa que busca aí trazer para a sociedade cada vez mais essa voz, né, da sociedade, das instituições que estão na coalizão em defesa do nosso sistema eleitoral. Muito bom, Kleber. Kleber, primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre a coalizão, né? A importância da coalizão. A coalizão vem crescendo, né? Depois da reunião com o ministro Edson Fachin, me parece que outras entidades também se incorporaram à coalizão. Eu queria que você falasse um pouco sobre a coalizão, sobre a participação da BIP na coalizão e também depois a gente vai falar um pouco o que significaria a gente ter mais retrocesso, né, um recrudescimento aí desse regime que já tem configuração fascista e pode avançar para um fechamento ainda maior, os riscos que a gente sabe que pode haver para os povos indígenas brasileiros, como já ocorreu na ditadura militar de 64. Mas vamos falar aí primeiro sobre a coalizão, a importância da comunidade indígena estar incorporada a essa coalizão, a importância dessa coalizão, e aí depois a gente avança nos outros temas. Perfeito, João. Bom, João, companheiros e companheiras aqui que nos ouvem, nos veem, a importância, bom, a PIB, né? A PIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né? E na configuração que a PIB está hoje, né, constituída, né, com essa grande referência de articulação política do movimento indígena nacional, né, e tendo aí várias outras, né, 7 grandes organizações regionais de cada região geográfica, conforme a PIB se distribui, para a gente estar membro, né, e participando, né, da coalizão em defesa do sistema, né, do nosso sistema eleitoral, é uma simples composição de uma instituição, né, do movimento indígena, dos povos indígenas, né, nesse espaço, né, de coalizão, de diálogo. É trazer a força, trazer, né, para dentro da coalizão, na discussão com todas as entidades, né, que compõem hoje a coalizão, como você mesmo falou, a gente iniciou esse processo, né, um pouco mais de um mês lá atrás e com um número já grande, na verdade, né? Porque por trás, como a gente costuma falar, né, quando a gente começou lá esse debate da coalizão, né, por trás de algumas organizações, instituições que estão dentro da coalizão, tem várias outras, né? E é o caso da própria APIB, né? A PIB traz consigo, né, 7 grandes organizações regionais, né, que faz parte, é corpo da PIB, e dentro dessas 7 grandes organizações regionais, tantas outras organizações, associações, né, comunidades, povos, né, que estão ali agregados a essa grande rede de articulação do movimento indígena. Então, para a gente estar fazendo parte desta coalizão, né, não somente compor, mas também de trazer essa voz do povo indígena, né, e trazer a voz da defesa, né, do sistema, né, eleitoral, trazer a voz da democracia, né, do debate democrático, né, que é o que o movimento indígena, né, na sua grande maioria, sempre, né, pregou, né, sempre defendeu, né, as instituições, né, o formato, as legislações, as leis e o sistema, né, democrático. E isso para dentro do sistema eleitoral não seria diferente, né? A gente está vendo aí, né, desde da campanha de 2018, os vários ataques, né, que as instituições, né, a população, né, os povos indígenas, no nosso caso aqui, vinha sofrendo, né, já naquela época, em relação a este atual governo, né, e o que se concretizou, né, logo a partir de 1º de janeiro de 2019, né, quando, né, este governo fascista assumiu o poder. Um dos primeiros ataques, né, desferidos do atual governo foi contra os povos indígenas.
e a gente se manteve ali firme, né, forte nessa luta, e não iremos arredar justamente agora também, onde um sistema democrático, né, um sistema eleitoral, né, que tem que é um sistema exemplar, né, elogiado por vários outros países no mundo inteiro, né, seja atacado por um projeto ideológico que este governo fascista tem, que é, de fato, né, perpetuar no poder, só que pelo viés, né, da antidemocracia, né? Por isso que a importância, né, dessa coalizão, né, que ganhou corpo, né, várias outras organizações, né, instituições já aderiram, né, à coalizão, para que, de fato, a gente consiga formar um grande bloco, né, não de pessoas, de instituições, né, que ideologicamente comungam da mesma visão, mas por uma defesa de país, de nação mesmo, uma defesa da nossa Constituição, do nosso processo eleitoral, que não é só porque ele é elogiado por outros países, é porque é o processo que o povo brasileiro, incluindo povos indígenas, se veem, né, por mais que não seja ainda o ideal, né, para a gente, povo indígena, por exemplo, a gente sempre questiona a nossa quantidade, nosso poder, né, em termos de eleger nossos representantes legítimos, né, né, os espaços aí do poder legislativo, né, seja nas câmaras municipais, seja nas assembleias legislativas, né, seja para o Congresso, né, a gente ainda precisa amadurecer, aprofundar, né, instigar mais um debate onde a gente consiga ter uma maior representatividade indígena dentro desses espaços do poder legislativo. Mas o modelo que está hoje, ele representa o povo brasileiro como um todo, né, dentro de uma democracia onde o voto, e o voto através da urna eletrônica, que também, né, tem todo um respaldo, né, de funcionamento, né, de transparência, né, de segurança, né, por esse sistema do voto democrático de escolher os seus representantes. Então, nós não nos furtaríamos quanto movimento, né, da sociedade, né, quanto povos indígenas, de também estar junto, né, nesta luta, estar junto nesse processo, né, de defender, né, o sistema eleitoral brasileiro e defender não só o sistema, defender a democracia do nosso país. A gente aceitou a derrota lá atrás, né, e esse faz parte do processo, né? No processo eleitoral, né, tem eleitos e não eleitos, né, vencedores, e eu não diria nem perdedores, mas que talvez num processo eleitoral esse formato hoje é o mais democrático possível, onde você tem, né, nas eleições os que ganham, né, os que são eleitos, a expressão da maioria, né, da vontade, né, do povo brasileiro, e é isso que a gente está defendendo junto, né, com as outras instituições, pessoas, né, no âmbito da coalizão. Tudo bem, Kleber. Você mencionou aí o fato da questão da representatividade, né? E me fala assim rapidamente, né? Desculpa, eu chamei a associação, é a articulação dos povos indígenas, né? A PIC. Tranquilo. Muita gente fala, João, associação. Exatamente. A articulação é o mais correto, né? Porque você mencionou que são seis coletivos, aí, seis e tal, fora as sete regionais, fora as que tem das organizações mais dos povos também, né? Mas, enfim, é importante isso, né? Representatividade, e além do fato da gente ter um sistema que está sendo ameaçado, mas que, de certa forma, ele é excludente, né? Para as representatividades populares, né? E a importância, garantir esse sistema e também avançar, né? Porque o que tem sido demonstrado aí é que constantemente a Constituição está sendo ameaçada. Aliás, esse movimento é um movimento de defesa da Constituição, como diz o nosso slogan aqui, é a civilização contra a barbárie. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre, só fazendo um parênteses, né, sobre a importância dessa participação institucional dos povos indígenas nessa luta democrática, porque essa luta democrática passa também pela representatividade. Não, perfeito. Como eu frisei, né, por trás de várias dessas instituições que estão na coalizão, existem várias outras, né? No nosso caso, do movimento indígena, né, da nossa articulação maior, que é a PIB, a gente está organizado em 7 grandes regionais, que é a COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que é a nossa organização do movimento indígena que articula
né, os povos, associações, organizações do movimento indígena amazônico. Temos a APOIME, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, que da mesma forma que a COIAB articula ali todo, né, o movimento indígena na região do Nordeste, né, Minas Gerais e Espírito Santo. Assim como nós temos a ARPINSUL, a Articulação dos Povos Indígenas do Sul, né, que também articula ali naquela região, mais na região sul do país. A ARPIN Sudeste, que é a Articulação dos Povos Indígenas da região Sudeste. Então, da mesma forma, nessa articulação com os povos e organizações ali naquela região. O Conselho Terena, que é mais focado ali na região do Mato Grosso do Sul, né? A Grande Assembleia Atiguaçu, né? Que é do povo Guarani, que articula um pouco ali na parte de Mato Grosso do Sul, mas também na região, né, do Sul, né? E o pessoal da Comissão Guarani-Varupá, né? Que é mais do povo Guarani, né? Num contexto mais amplo, que, né, transita, né, tanto pela região Sudeste, né, Sul, né, e até perpassando fronteiras aí, né, transfronteiriça até internacional, né? Então, né, essa é a grande rede, né, que o movimento indígena nacional está articulado, e como eu falei, né, para dentro dessas organizações também, a nível regional, várias tantas outras, né? Por isso, né, que essa grande articulação, né, do movimento indígena, né? Então, só para dar um exemplo da COIAB, que é a região da onde eu venho, que é da Amazônia, né? A COIAB, para dentro da COIAB, ela tem mais 9 organizações a nível de estado da Amazônia brasileira, né? Então, os 9 estados da Amazônia brasileira têm uma organização representativa, e que para dentro também desses estados tem várias outras organizações representativas. Então, é uma grande rede, né? Uma grande teia ali de organizações, instituições, povos, né? Articulações que se, né, juntam para fazer essa luta do movimento, né, pela defesa dos direitos, pela reivindicação de melhoria das políticas públicas para os povos indígenas, né, para o embate, né, quando as ameaças aos direitos dos povos indígenas estão aí, né, à tona, né, que é o caso agora, o quanto vocês todos devem estar acompanhando aí, né, o quanto que, né, os direitos dos povos indígenas hoje está muito ameaçado, né? A gente teve agora recentemente, né, a gente está brigando muito ainda desde de muito tempo sobre essa questão da proteção territorial, né, das terras indígenas, né, o caso do assassinato, por exemplo, agora de Bruno de Dom, né, o caso, né, do assassinato do parente, né, Guarani lá na região sul, agora mais recentemente ainda, né, tudo isso, né, é a ausência, né, do Estado, a omissão do Estado, e nesse caso agora recente, deste governo fascista, né, a gente costumava falar anteriormente que o Estado estava inoperante. Pelo contrário, este Estado atual, junto com este governo, está trabalhando para que isso aconteça, né? Está trabalhando, né, para, né, fragilizar a proteção territorial das terras indígenas, está trabalhando, né, e foi promessa de campanha, inclusive, né, para os seus aliados, de não demarcar 1 milímetro de terra indígena, e está cumprindo fielmente a sua promessa, né, com os seus aliados, e não está demarcando nenhuma terra. Isso tudo gera, né, os conflitos, e o movimento indígena, nessa grande rede de articulação, né, está articulado para esse embate, né, de luta também. E não seria diferente, como eu falei, reafirmei, né, para a defesa da democracia, né, para a defesa desse processo eleitoral, e como eu comentei, né, por mais que não seja, né, o processo, né, de escolha dos nossos representantes popularmente o mais adequado, a gente defende, né, um outro formato para os povos indígenas, para a gente poder ter, né, só para a gente ter uma noção, né, de toda a história, né, democrática do processo eleitoral. Nós tivemos só 2 representantes legítimos, né, indígenas, né, na Câmara Federal. O primeiro, saudoso Mário Juruna, né, e somente agora, em 2018, né, elegemos a primeira mulher, né, indígena, né, parlamentar, deputada Joênia Wapichana. Então, a gente defende que tenhamos um sistema, um processo de eleição de escolha dos representantes indígenas, né, diferente, que aí, claro, merece um outro debate, né, sobre como seria esse formato, mas para que a gente possa também ter a possibilidade de escolher legitimamente os nossos representantes dos nossos povos, né, que possam fazer frente, né, nos poderes legislativos, seja, né, a gente avançou muito isso no poder municipal, né, nas assembleias, nas câmaras municipais, a gente conseguiu avançar já bastante, né, na representação, né, tendo vereadores indígenas em várias cidades onde há populações indígenas,
né, ter bastante representatividade, né, na Câmara de Vereadores nesses municípios. Estamos buscando avançar um pouco mais, né, nesse processo a partir das Assembleias Legislativas e muito mais ainda precisamos avançar para, né, o Congresso Nacional, né, seja para a Câmara, seja para o Senado. Então, a gente conta hoje, a gente conta no dedo, né, e aí é graças a esses parlamentares e parlamentaras que estão aí no poder, no Congresso, né, que não são indígenas, mas são aliados do movimento indígena, aliados das causas sociais, que traçam ali, em conjunto com a deputada Joênia, hoje, uma luta dentro da Câmara, dentro do Senado, para defender, né, os direitos indígenas, e a gente agradece imensamente sempre, né, a esses aliados, mas o ideal é que nós pudéssemos ter, de fato, mais representantes indígenas, né, no processo. E a gente vai continuar defendendo esse sistema democrático, esse sistema, né, que perpassa por uma decisão popular de quem vai ser os nossos representantes, né, seja indígenas, seja não indígenas, né, e da melhor forma possível. Então, para isso que a gente também está, né, somando forças, né, na coalizão em defesa do nosso sistema eleitoral, né, brasileiro, em defesa dessa nossa democracia, né? Exatamente. Eu acho que esse é basicamente o processo que é importante, né? Tem modelos em outros países, né? Me parece que a Constituição chilena ela estabeleceu alguns modelos que, se bem que a população chilena tem uma grande configuração indígena também, a luta que tem de outros povos, por exemplo, o Equador parece que está também com essa luta, uma das reivindicações do movimento que está se configurando como um movimento revolucionário ali no Equador, é puxado pelas populações indígenas, e algumas das reivindicações vão nesse sentido dessa representatividade. De fato, é muito latifundiário, é muito empresário, é muito fascista nesse Congresso, né? Vide aí o Centrão, que faz o que quer ali, sobretudo com esse orçamento secreto, né? Kleber, eu agradeço muito a sua participação aqui, excelente, né? Eu acho que, sim, eu fico feliz, né, quando o professor José Geraldo falou, tá a PIB lá, esquece de chamar o pessoal da PIB. Aí Eu estou fazendo uma disciplina, no mestrado junto com ele agora, né? O que direito legal. da rua. E ontem a gente estava em aula e eu comentei até na aula, que ele mostrou um vídeo do programa, né, Forças Desarmadas, Uhum. né? Ele mostrou o vídeo do programa Forças Desarmadas, e aí eu comentei, inclusive o João Negrão, por isso que eu te chamei ontem um pouco para a gente confirmar, o João Negrão entrou em contato já para a gente fazer uma entrevista no programa. Ele comentou do programa, super legal, muito bom mesmo. O José Geraldo contribuindo com esse processo é bom demais. Ele é uma inspiração para a gente, né? Aliás, ele é a inspiração desse programa também, junto com o Eduardo Xavier Lemos, que está nos ajudando aí junto com o programa. Mas eu deixo para suas considerações finais e para você também se posicionar aí em relação a alguma questão que eu não perguntei. João, acho que é só reforçar, né, para toda a população brasileira, né, não só os povos indígenas, que a importância do quanto que a gente deve estar juntos, né, nesse processo eleitoral desse ano. Eu não falo juntos apenas em relação a uma eleição presidencial sobre esquerda ou direita, extrema direita, né, o fascismo ou, né, o populismo, né, a atuação mais, né, popular de um governo. Falo muito em defesa, né, desta nossa democracia, né, conquistada a duras penas, né, pelos nossos representantes lá atrás, né, o povo indígena esteve muito presente, né, por exemplo, na época da Constituinte mesmo, né, esteve muito atuante, né, para garantir, né, o que temos hoje de direitos conquistados na nossa Carta Magna no país, e é o que a gente defende hoje, né, em termos de processo, né, democrático, né, participativo, né, popular. Então, a chamada, né, para defender o sistema eleitoral, né, e o próprio ministro Fachin colocou isso na época da nossa conversa com ele, né, todos estão totalmente abertos a participar, seja a sociedade civil, né, seja as instituições de governo, né, as instituições do Estado, né, seja as Forças Armadas, mas
quem vai dar o tom de fato, né, e até o nome do programa, quem vai dar o tom de fato, né, para o processo, né, eleitoral, como ele sempre foi, vai ser, né, o Tribunal Superior Eleitoral, para o que ele está, e vão ser forças desarmadas mesmo, porque não é permitido, nesse contexto de hoje, a gente reviver, né, 64, não é permitido, nesse contexto de hoje, a gente retroceder, né, em tudo que foi conquistado em termos de uma, né, democracia, né, que, né, ainda continua muito pujante, né, muito forte dentro da nossa raiz, né, do povo brasileiro, né, e os povos indígenas, né, a PIB vai estar, né, somando a esse esforço, né, de garantir, né, esse processo eleitoral num formato mais democrático possível, mais participativo, e junto com a maioria do povo brasileiro, escolhemos os nossos representantes, né, seja nas assembleias legislativas, né, seja para os governos dos estados, né, seja para a Câmara Federal, seja para o Senado Federal e para a Presidência da República. Então, é o que a gente vai defender sempre, é o que a gente vai seguir caminhando junto com a coalizão e alertar também, né, da preocupação que a gente está tendo, né, quanto coalizão, e não é só a coalizão em si, enfim, vários outros setores estão preocupados com esse processo do que pode vir depois das eleições, caso este governo fascista, que é o que a gente espera, aqui não é uma ideologia, né, só de movimento, mas de pessoa, então a gente espera, né, um governo mais popular, né, sendo eleito, e a gente tem que estar muito juntos, muito unidos, porque do que pode vir pós-eleição, né, que a gente não sabe do que pode surgir, né, de um governo fascista, caso ele seja derrotado, é o que a gente espera. Então, só pedir muita força, unidade, né, para todos nós, e dizer que a articulação dos povos indígenas do Brasil e toda a sua rede de organizações indígenas, estamos juntos nessa luta, né, e seguiremos firme e forte. Obrigado, João. Ô, Kleber, você traz esse alerta aí, ele é muito importante, né? A gente até mencionou um pouco aí no início da nossa conversa do que pode acontecer, né? Antes, durante e depois das eleições, Perfeito. né? Agora mesmo ainda nem começou oficialmente, digamos, a campanha mesmo, a gente já está vendo aí ataques às manifestações, né, dos candidatos, enfim, é o clima que, infelizmente, o lado de lá quer, né, para o processo eleitoral. E esse não é o clima que a gente defende. A gente defende o clima harmônico, democrático, com todos se expressando, né, dentro do que traz a, né, prerrogativa na lei eleitoral, né, se expressando, colocando suas ideias de construção, e no nosso caso é um processo de reconstrução, né, deste país, né, para o bem viver de todos. Exatamente. Nós queremos paz, né? Como diz o professor Zé Geraldo. Queremos paz e amor. No dia 2, paz e amor, gente. Isso. Kleber, um abraço para você. Muito obrigado pela entrevista. João, obrigado. Obrigadão. Um abraço para todos e todas e todos. Valeu.